Boa noite a todos. Vamos aguardar aí o pessoal entrar, o pessoal chegar até a nossa sala para esse bate-papo hoje muito especial. E hoje nós teremos um bate-papo muito importante, muito interessante com Rafael Benevides, ele que é admirado por todos os fotógrafos do Brasil, internacionalmente, ele que tem um trabalho muito especial, totalmente diferente. O Daniel Ribeiro, meu amigo aí, lá de Campo Grande, acabou de entrar. Sempre um prazer ter você conosco aqui, Daniel. E hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente, né? Foi muito falado aí no sorteio, inclusive de debutantes, que o Daniel Ribeiro foi um dos jurados, sobre semiótica. E Rafael Benevides hoje vai falar um pouquinho o que é semiótica, né? Ele que escreveu um livro sobre esse assunto, tem um livro sobre esse assunto, e também é uma pessoa que trabalha muito com os sentimentos, com a parte sentimental de um ensaio, de um casal, e vai ser muito legal esse bate-papo para você que está conosco. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande receber esse mestre, um dos mestres da fotografia. Algumas pessoas são fotógrafos, outros eu considero que são gênios, né? E Rafael Benevides é um desses gênios da nossa fotografia do Brasil. O pessoal está entrando, o Rafael está conectando com a gente já. Boa noite, mestre. Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bem? Tudo ótimo. Sim. Uma alegria falar contigo. Prazer muito grande. Alegria minha também. Estou aqui no Nordeste, nessa calmaria, nesse lugar gostoso que a gente vê nas suas lives. Sim. Em Petrolina, cidade interior linda, de Pernambuco. Cidade linda. Tem duas Petrolinas, né? Faz divisa as duas cidades, né? Uma é de Pernambuco, Juazeiro e Petrolina. Juazeiro e Petrolina. E, Rafael, a gente vê que o seu trabalho assim é algo que desperta atenção. Quem conhece o seu trabalho, muita gente conhece, principalmente os fotógrafos, o admiram tanto pelo sentimento que você produz no seu trabalho. Só de assistir às suas palestras, a gente consegue perceber esse sentimento que você transmite para os casais. Inclusive, lá no Edin Brasil, eu comentava contigo que havia acabado de assistir a palestra e falei com uma noiva que eu iria fazer o ensaio e usei aquela técnica de falar com a noiva, de mostrar o sentimento, que eu queria conhecer mais sobre eles. E a noiva começou a chorar no telefone. E isso me marcou bastante, né? Como é gostoso ter esse contato com os casais e conseguir descobrir o que é o sentimento que eles têm, o que eles pensam sobre o dia do casamento deles. E uma palavra que foi citada muito aí, o pessoal está entrando aos poucos aí, uma palavra que foi citada muito, agora recentemente aí aonde teve a premiação de debutantes na Fine Art, que o Daniel Ribeiro, inclusive, que está aqui conosco, meu amigo, foi um dos jurados, foi sobre semiótica. E tem gente que talvez diga assim, o que é isso? Isso é de comer? Isso é de beber? O que é semiótica? Você já tem um livro que é sobre o assunto, inclusive, né? Semioses, né? Sim. Não, o livro que tem o título Semioses é um livro que marca a minha segunda fase na fotografia. Sim. Quando Daniel Ribeiro, querido, quando eu comecei a mergulhar nesse mar, nesse vasto mar, que é o mundo dos símbolos e seus significados. O meu livro Semioses não é um livro que fala sobre semioses, mas as fotografias neles estão repletas de símbolos e seus significados, e as poesias, que são poucas, estão ali para criar um estímulo
nas pessoas que estão ali assistindo as fotos no livro, estimulá-las a ler as imagens. A semiótica, na verdade, ela fala sobre a leitura da imagem, né? Sim. O uso da semiótica mudou completamente a minha fotografia e o rumo que eu tomei para ela, né? Através de estudos simples, nada muito profundo, nem muito complicado, sobre o uso dos símbolos. Eu descobri que quanto mais eu aprendia sobre símbolos, mais eu precisava aprender sobre pessoas. Sim. O Daniel falando que a esposa dele é poeta aí também, né? Ah, é? Sim. Então você tem sorte, Daniel. O Rafael, e quando surgiu na sua vida esse interesse sobre isso? Porque você já tinha esse lado da poesia na sua foto. Eu assisti o seu curso ali da Fotos TV na época, que mostrou muita coisa nesse sentido, de conhecer a pessoa, de levar a pessoa profundamente, muita luz, muita técnica de iluminação, coisa que eu comecei a aprender também de light paint contigo ali naquele curso. E tu não sabe o quanto que tu marcou já a minha vida, assim, a minha fotografia, né, através do seu trabalho. E quando foi que começou a surgir esse interesse pela semiótica na sua vida? Aonde você ouviu isso pela primeira vez? E como você começou a colocar isso em prática na sua fotografia? Eu disse que o livro Semiose faz parte da minha segunda fase. Sim. Eu atualmente estou vivendo a terceira fase. A primeira fase da minha fotografia eu chamo de luz e poesia. E esse foi o nome do meu curso que viajou o Brasil inteiro por 2 ou 3 anos. Chamava-se Luz e Poesia. Sim. Era um curso que tratava de forma muito intensa luz e composição e direção. Mas principalmente luz e composição. Um curso que viajou e transformou a vida de muita gente. Muitas pessoas que hoje são referências até no Brasil. Para minha alegria, eu fiz também muitos amigos. Então, era um curso extremamente racional e técnico e necessário. A gente precisa ter essa coerência. A fotografia precisa ter uma coerência de luz, de composição, para só depois disso você poder falar também com coerência sobre o uso dos símbolos e a semiótica. Não adianta você colocar um símbolo num ambiente mal iluminado e com a composição caótica. Vai ser difícil para enxergar aquele símbolo ali. Então não podemos colocar a carroça na frente dos bois, meu amigo Flávio. A gente precisa subir um degrau de cada vez para construir a fotografia. O uso da semiótica está degraus acima, né? A gente já pode começar a experimentar a semiótica enquanto desenvolve uma luz ou composição, mas não pode abrir mão dessa ferramenta de luz e composição, tá? Nesse meu primeiro curso, que era técnico, eu comecei a encontrar pessoas muito sensíveis. Isso coloque aí 8, 9 anos atrás. Uhum. E essas pessoas eram mais sensíveis do que eu. E eu aprendi muito com elas. Num desses cursos, um aluno falou sobre a semiótica, um estudante de jornalismo falou sobre semiótica. E eu disse, né, o que seria isso, né? Fiquei muito curioso. A ciência que estuda os símbolos e seus significados. Entrando um grande poeta aí, Felipe Temponi, meu amigo, sócio do Café com Fotografia, nossas lives diárias. E aí eu fui pesquisar sobre o assunto e me apaixonei. E descobri que, através dos símbolos, a fotografia poderia falar. E minhas fotografias agora poderiam contar histórias. Uma única imagem poderiam contar várias histórias. Através dos símbolos eu conseguiria passar sentimentos diferentes. Sim. Semioticamente falando, né, Tepone? É interessante, o Benevides, que de uma hora para outra surgiu um interesse muito grande sobre esse assunto, porque eu acho que o fotógrafo ele começa a dominar a sua câmera. Eu acho, como você disse, eu acho que são as primeiras coisas, né? Não adianta nada tentar colocar o carro na frente dos bois.
Então, dominar a técnica, dominar a câmera, dominar a composição, dominar a luz. E depois nós começamos a querer algo mais, para que a nossa foto tenha um diferencial. Hoje, o que todo fotógrafo, a maioria dos fotógrafos procuram, é um algo mais na sua foto. E esse assunto da semiótica aí mexeu bastante com alguns fotógrafos aí. E eu disse, olha, não tem ninguém melhor do que o Rafael Benevides para falar sobre esse assunto, né? E eu dei uma olhadinha um pouquinho sobre esse assunto e as pessoas se enganam às vezes sobre isso, né? Porque começa falando de signo e a pessoa leva para o outro lado, achando que está falando de signo, de astrologia, de uma outra coisa que não tem nada a ver. E, na verdade, o que seriam esses signos pra, de maneira mais prática para a pessoa começar a treinar, para a pessoa tentar colocar na sua fotografia, o Benevides? Os signos, você pode substituir a palavra signos por símbolos, para simplificar. A semiótica, ela pode ser... a gente não vai aqui ficar falando de arquétipos e nem complicar a vida de ninguém, tá? Vamos falar sobre o uso de coisas simbólicas que podem representar muita coisa. Sim. Essa leitura, ela é infinita. Vejam só, vou começar a falar de forma mais prática aqui, tá? Vou começar pelo símbolo talvez mais conhecido, mais usado pelos fotógrafos. E ainda usado de forma muito cega. A árvore. O que a árvore pode representar? Segundo a psicologia infantil, a árvore pode representar... Olha só que eu estou colocando pode sempre, né? Porque a semiótica não é exata, não, ela é infinita. Ela pode representar a família. Então, se eu fotografo um casal e nesse campo aberto tem uma árvore, e se eu olho para aquela árvore e penso, a árvore representa a família, a minha foto, a minha maneira de dirigir esse casal vai mudar. Eu vou fazer alusão a essa família, né? Talvez a árvore tenha sido o primeiro símbolo que eu aprendi a explorar. Vou dar exemplos. Aí eu estou fotografando um casal. O noivo vem de uma árvore frondosa, florida, com galhos imensos, uma árvore que promove muita sombra. Ou seja, o noivo vem de uma família com pai e mãe presente, avós presentes, irmãos afetuosos. A noiva vem de uma família de pai separado, pai ausente, ela nunca conheceu o pai dela, ou o pai dela abandonou a mãe, e ela é filha única. E eu estou fotografando e eu encontro duas árvores, uma com galhos secos, sem as folhas, outra toda florida. E eu coloco o noivo com a sua árvore e a noiva. Então eu estou falando, as árvores agora estão representando as famílias. O Patrick, que é um grande amante tá aí presente da semiótica, sempre que eu falo de semiótica, ele está presente. Os galhos podem ser conexões. Os galhos podem ser conexões. Então, essa coisa é infinita. Não é? As raízes também, né, Benevides? Eu posso passar uma live inteira só falando sobre árvores. Eu tenho uma música que fala sobre a árvore do sertão, né? Galhos retorcidos, espinhos crescendo. Chegando o Léo Armstrong, outro amante. O pessoal está entrando, Léo Araca. O pessoal está entrando aí aos poucos, né? Para falar sobre esse assunto aí tão importante, tão legal, tão importante. Olha só quanto aprendizado nós estamos tendo aqui nessa noite. Tá dando uma travadinha na internet aí, para variar, né? Mas... Estúdio, Aline Monteiro, um grande abraço. Eu vou chamar o Benevides de novo aqui. Tá, eu vou esperar o Benevides entrar de novo. A internet dele deu uma travadinha, mas olha só quanta coisa legal que nós temos apenas num assunto de semiótica sobre uma árvore, né? As raízes, os galhos são as conexões e tantos símbolos, né, que nós podemos ter
e acrescentar isso à nossa fotografia. Realmente, assim, é muito legal. É uma coisa que, se você levar a fundo, levar isso para a sua arte, vai transformar completamente as suas fotos. Benevides, está dando certinho aí de entrar. Deu uma caidinha na internet. Vamos lá. Ok, conectando. Opa, Oi, voltamos? querido, caiu, voltou. Isso é normal de internet. É, Pode continuar, verdade. querido. Ah, estávamos falando sobre árvore. Isso. E, e o Patrick deu outro significado, né? Diz que os galhos podem ser conexões. Eu estava recitando uma poesia, uma música que eu escrevi que fala sobre a árvore do sertão e faz uma analogia entre a árvore do sertão. Só um minutinho que eu estou abrindo um catálogo aqui que eu quero mostrar fotos em Sim, pode breve. ficar à vontade. Eu vou te pedir desculpa de estar Pessoal, de boné aqui hoje, é que eu raspei a cabeça e aí o cabelo começa a crescer e fica uma beleza, né? Então por isso que eu estou de boné, viu? Você me perdoe, fique é à falta de vontade. respeito. Antigamente era. Antigamente eu não podia sentar na mesa de Meus boné, né? amores. Estou abrindo aqui uma pasta que se chama Meus Amores. O que será que tem dentro dela? Abrir com. Tá, então só para você ver a pluralidade, né, de um símbolo. Sim, Pessoas diferentes vão enxergar significados diferentes para cada símbolo. Então isso o torna infinito. Então eu não quero que as pessoas tenham a mesma leitura que eu sobre um símbolo. Eu quero apenas que as pessoas, meu apelo, é que as pessoas leiam as imagens. É que as pessoas não falem só que foto legal. Não, é que elas falem sobre a foto. E consigam expressar que sentimento existe ali e o porquê e que elemento está despertando esse sentimento. Tá? Vou dar exemplos ainda sobre a árvore. Uma árvore sem as folhas, com os galhos retorcidos, pode representar a dor, o sofrimento. Né? Eu já fotografei noivas em uma árvore sem folhas para representar a, a família dela, né? Um momento triste da vida dela, mas importante, né? sim. Ah, Ô, eu não Benevides, vou e quando você procurar. vai fazer um ensaio, por exemplo, de um casal, de um noivo, você Sim. manda um briefing para eles antes, um questionário para conhecer um pouco mais eles, para trazer essa semiótica até a foto, para trazer esse sentimento para as fotos ou não? No dia, pelo conversando, isso já acontece naturalmente. Eu converso muito com as pessoas. Eu não faço, eu aqui na minha região, eu consigo fazer reuniões presenciais com os noivos, com os clientes, com as pessoas. E eu Sim, converso muito mais do que eu fotografo. Às vezes a minha sessão dura menos do que as horas que eu gastei conversando. Gastei não, investi conversando. Eu sou o tipo de fotógrafo que gosta de conhecer as pessoas. A minha fotografia, ela precisa antes de nascer, que eu sempre digo que a minha fotografia, antes de nascer, ela tem uma missão a cumprir. Ou seja, antes de sair por aí fotografando para todos os lados, eu já saio com a câmera, sabendo que fotos eu preciso fazer e sobre que sentimento eu vou fotografar. Eu gosto de fotografar as coisas invisíveis que você não pode tocar. Por que exemplo, legal. eu estou muito bom em fotografar a saudade. Você não pode tocar na saudade. Você não pode ver e pode ao mesmo tempo. Eu aprendi através de uma direção, Miriam entrando, Miriam Falcão, Mimi. Eu aprendi através de uma boa direção, através do uso. Para mim, tudo é sentimento. A luz que eu uso, a direção que eu aplico nas pessoas, a composição, tudo isso tem a ver com sentimentos que eu quero passar. Vamos para a prática.
Minimalismo pode falar sobre solidão. Olha só, uma foto imensa, com uma linha do horizonte imensa e a pessoa pequenininha no meio, pode falar sobre a solidão. A boa, a solitude ou a solidão Uhum. mesmo. Eu estou unindo agora composição com linguagem, com um sentimento. Uma luz com muita sombra pode também ajudar a falar sobre solidão ou sobre saudade. Olhos fechados pode te ajudar a falar sobre saudade. Então, eu misturo todos os elementos que eu tenho na minha mão. Eu tenho a sorte de ter muitos anos de prática. Então, eu já consegui colocar a luz, a composição e a direção na região da intuição, no meu intuitivo. O que significa isso, Rafa? Significa que quando eu estou fotografando, eu não tenho que pensar em luz, composição e direção mais. Rafa, então você fica pensando em quê quando você está fotografando? Na coisa mais importante, o propósito. Que tipo de Transmitir. história você vai contar? Você está ali para quê? Para fazer fotos bonitinhas? Ou será que suas fotos são importantes? Vão falar sobre coisas importantes? Então a minha fotografia, ela serve para acalentar saudades, aproximar pessoas, provocar o silêncio, o questionamento, celebrar a vida. Vamos celebrar o presente. Sonhar com o futuro. A minha fotografia, Flávio, é uma máquina do tempo. Ela viaja nos 3 tempos, passado, futuro e presente. Olha só. O que importa é o presente, porque o passado a gente já não tem mais, o futuro não chegou. Quem nunca ouviu isso? Eu chamo isso de um mito, um culto, né? Um mito, o mito do culto ao presente. Não, para mim isso não faz sentido. O importante são os 3 tempos. Não. Passado, futuro e presente são importantes e precisam andar em equilíbrio. Então a minha fotografia viaja nesses 3 tempos. A semiótica é só mais uma ferramenta que eu tenho, né, para poder comunicar. Então, veja só, a semiótica é importante? Mas ela é só uma ferramenta. O importante mesmo é o propósito. Assim, o que é que você quer passar? Eu estou vivendo momentos muito felizes com esse projeto que eu chamei de Um Retrato na Porta de Casa. Em plena pandemia, eu nunca fotografei tanto na minha vida. Todos os dias, eu estou fazendo várias sessões, fotografando as pessoas na frente de casa ou da porta para dentro. Eu nunca passo da porta. Que legal. E antes de e é uma experiência nova para mim, porque essas pessoas eu não conheço. Nesse projeto eu não tenho como fazer reuniões para conhecer as pessoas. Então eu chego, converso em torno de 15 minutos. As sessões duram 1 hora. Então eu tenho 15 minutos para sentir. E eu estou exercitando muita paciência de chegar, conversar. Nem tiro a câmera da bolsa. Para só depois identificar o que é que eu preciso fazer. Né? Que fotos eu preciso fazer. Parece, para quem está começando a fotografar, pode parecer algo muito difícil e é natural, porque, veja só, a fotografia ela é feita de energia. Imagine um game e aquela linha da energia que você vai jogando, o cara vai levando porrada e vai descendo, né? A linha, quando acaba, ele morre. Pronto. Então, a nossa fotografia ela é feita gastando essa energia, essa lifetime, né? Você vai gastando. Quando a gente começa a fotografar, a gente gasta essa energia toda com os primeiros aspectos. Vamos lá. Eu lembro que quando eu comecei a fotografar, quando eu estava aprendendo a fotografar, eu gastava toda a minha energia em conseguir escolher a abertura e a velocidade ideal para a foto. Isso me cansava, não é? Sim. Depois eu pratiquei bastante. Oi, Sara. Depois eu pratiquei bastante e eu comecei a gastar energia com a luz. E eu gastava toda a energia que eu tinha em fazer uma luz incrível. Eu só me contentava quando a luz estivesse fantástica. Mas quando terminava a foto eu estava exausto, eu não tinha mais energia para nada, então eu não conseguia fazer uma boa composição, não sobrava energia para isso. Então hoje, quando eu olho para a foto de um aluno, eu consigo identificar onde foi que a energia acabou. É muito comum ver fotos em que você tem uma luz boa, uma composição boa e a direção está fraca.
Sabe por quê? Porque a pessoa não praticou ainda o suficiente. Então ele gastou toda a energia fazendo a luz e a composição. Na hora de fazer a direção de pessoas, ele estava exausto. Estava E aí esgotado já. pediu para o casal ficar um de frente para o outro e fez a foto. Não é? Uhum. Então, assim, a fotografia é um caminho que você vai construindo. Quanto mais você pratica, mais rápido você vai colocando na região do intuitivo todas essas ferramentas. Você já imaginou, né? Tem um texto meu que diz assim, e se eu não tivesse que me preocupar com todos os botões da câmera? E se eu não tivesse que me preocupar com a luz, nem com a composição? Seria mais fácil fotografar? Quer dizer, se você não tivesse que pensar em tantas coisas técnicas, não seria mais fácil fotografar com um propósito? Sim. Né? Muito mais fácil. A fase que eu estou vivendo hoje é essa, é a de conseguir não pensar em fotografia, pensar no propósito da fotografia, para que é que ela vai existir. Por que é que eu vou fazer essa foto? Eu posso passar a noite inteira falando sobre esses propósitos, né? Ontem foi meu aniversário. Parabéns. Sim, obrigado. E eu percebo que desde quando eu diminuí as viagens pelo Brasil, eu fiquei mais perto dos meus clientes aqui. E ontem eu pude sentir uma enxurrada de carinho. E essa enxurrada de carinho não é porque a minha fotografia tem uma luz incrível, nem uma composição incrível. É pelo propósito que ela tem. Eu posso tentar mostrar isso na prática? Mostrando imagens? O que você acha? Claro, pode sim, fique à vontade. Seria bom, né? Aliás, o Benevides, eu acho que hoje no Brasil você é a única pessoa que tem realmente essa força tão grande do lado poético na fotografia, né? Uma das coisas que eu tenho procurado fazer com os casais, às vezes o casal quer ir para um lugar muito bonito fazer um ensaio, né? E não tem nada a ver aquele lugar com eles, né? E eu procuro dizer assim, olha, procure um lugar que faz sentido para você, que tem algum significado para você na sua vida. Pode ser um sítio, pode ser uma casa, pode ser um lugar. Esse é o lugar perfeito para você fazer um ensaio. Porque é diferente, né? Existe um sentimento por trás daquilo, né? Você sabe que eu passei, há mais de 10 anos, eu tenho um discurso, e sou muito eloquente com esse discurso. Remígio, meu irmão, forte abraço. Eu sou muito bom nesse discurso de dizer assim, olha, vamos fotografar em locais importantes. Né? Daniel Ribeiro, Alex também, um abraço. O meu discurso, olha só, eu aprendi a convencer os meus noivos de casamentos grandiosos que a gente não precisa ir para praias paradisíacas para fotografar. Que eu posso fazer fotos incríveis no quintal dele, no quintal da casa onde ele cresceu. Segundo Manuel de Barros, o quintal da casa que eu nasci era gigante, era maior do que o mundo. Hoje, com esse projeto Um Retrato, que eu vou mostrar algumas fotos aqui, eu não preciso mais desse discurso, as pessoas já estão em casa. Então eu estou com a faca e o queijo na mão. Olha que alegria. Eu vou tentar explicar aqui um pouco dos propósitos, então. Né? Para que serve? Sim. Para que serve a fotografia? Acho que eu nunca fiz isso dessa forma. Vamos lá. Sem ensaio e sem preparação. Assim a gente é mais verdadeiro. Olha só. Fotografias assim, tá? Sabe o que elas fazem com as pessoas? Elas dizem assim, mãe, eu vou crescer. E vai ser rápido. Eu não vou ficar assim para sempre. Então aproveita e fica perto de mim. Tá? Fotografias assim, é a Bisa, né? Dizem assim, olha, querida família, eu não vou ficar aqui para sempre. Fiquem perto de mim. Meu Deus, que show de aula, hein, gente? Manda coraçãozinho aí, quem tá gostando aí, ó, por favor. A fotografia realmente fala, né? Fala demais. Chega até a arrepiar, viu, só. Benê? Aqui eu não vou conseguir tirar a cor.
tá tudo bruto aqui, sem tratamento, tá? Sem preparação. Fotografias assim dizem assim, ó, pai, o maior presente que eu posso ter é você estar presente. Ah, então veja só, eu fotografo com os olhos da minha infância, né? Olha só, todo mundo busca ser muito intenso, certo? Uhum. Todo mundo quer ser intenso, todo mundo quer ter uma fotografia impactante. Então, olha como é fácil. A gente é muito intenso quando a gente fotografa aquilo que a gente ama muito ou aquilo que nos falta. Ponto. Coloque um ponto nisso. Você quer ser intenso? Tire de dentro para fora, né? Legal demais. E as pessoas querem ser intensas vestindo máscaras, fotografando coisas que nem fazem parte da sua vida, nem da sua infância, nem do seu presente, nem do seu passado. Então, assim, quando a gente fotografa a infância de alguém, a gente está fotografando a infância de quem, na verdade? A nossa própria infância. Ou aquilo que tivemos, ou aquilo que nos faltou. Não é? Por exemplo, sabe como é que você olha para o pai de alguém? Com os olhos de filho. Então, ao olhar para o pai de alguém, você está lembrando do seu pai. Do pai que você teve ou que não teve. Tudo começa a ficar mais intenso quando a gente entra na história, né? A nossa Então, visão da fotografia muda completamente, né? Não é, Benevides? A gente começa a enxergar a fotografia diferente, totalmente diferente. Como é que eu aprendi sobre essas coisas? Sentindo. Eu lembro que a primeira visão sobre isso que eu tive foi num casamento que eu fotografei mais o pai da noiva do que a noiva, se brincar. Não, eu não fotografei mais a noiva, mais o pai do que a noiva, mas nas fotos que eu escolhi para postar, tinha mais fotos do pai dela do que dela. E eu fiz isso porque naquele momento eu estava muito distante de meu pai. E então, naquele momento, eu era o melhor fotógrafo de pai de todos os tempos do mundo. Porque eu estava sensível a isso. Benevides, Soares Fotos, ele está perguntando, Rafa, a fotografia poética é um dom ou existe um treinamento para esse olhar? Soares, meu amigo querido de Recife. Eu não acredito nessa palavra dom, tá? Eu acredito em trabalho duro. Se eu acreditasse que fotografia fosse dom, ou seja, para poucos, e o Soares fez essa pergunta porque ele quer provocar uma discussão inteligente aqui. Porque ele pensa assim como eu, né? Se a fotografia fosse dom, eu não estaria tentando ensinar, né, essas coisas moles. Veja só, você falou que em algum lugar houve uma discussão muito grande e um interesse sobre semiótica. Sabe o que eu penso sobre isso? Eu concordo com você. Digamos que hoje muita gente já está entendendo sobre luz, composição e direção, e agora eles estão sentindo falta de alguma coisa. Eu tive esse sentimento há 10 anos atrás, quando exatamente em dezembro de 2014, quando eu fui eleito fotógrafo do ano pela Inspiration. Depois disso eu senti um vazio, eu disse, oxi, caiu. Segura, Bené. Depois disso eu senti um vazio grande. Peraí, agora veio um zoom. Meu Deus. Eu sou muito Pode ficar tranquilo. Tranquilo eu tô. Isso acontece. Só não sei como tira o zoom. Vocês estão vendo só a minha testa, sim? Só sua testa. E agora? Acho que só você... Isso, aí. Consegui. Então, voltando. Sim, aí em 2014 eu tive uma sorte. Eu ganhei um prêmio muito maior do que eu esperava. Nunca esperava na vida e tal. Seria a lente de ouro. A lente de ouro. É porque lá dentro tem um prêmio chamado Fotógrafo do Ano. E aí, depois desse grande prêmio, quando eu voltei para casa, eu que era um caçador por prêmios, ter mais uma foto premiada já não fazia muito sentido. Era pouco.
E aí foi quando eu percebi que estava faltando alguma coisa. Eu percebi que uma luz, uma composição incrível já não alimentaria minha alma. Eu acho que se estão falando sobre semiótica é porque as pessoas estão chegando nessa fase de perceber que a fotografia não é só estética. Eu vivo isso há alguns anos. Alguns cursos meus, como maestria, hoje ainda eu considero um curso à frente do seu tempo, né? Poucas pessoas conseguem entender o poder desse curso chamado maestria. Ele é como uma onda avassaladora, né? O que é que uma imagem, o que é que a união da imagem, a palavra e a música pode fazer com as pessoas? Alunos meus já disseram assim: Rafa, eu faço terapia há 10 anos, mas hoje, com uma fotografia, você me fez avançar a patamares que a terapia nunca conseguiu. Então, veja só. Rafael, deixa eu só complementar uma pergunta para ti. Sim. Realmente houve esse comentário, né, sobre a semiótica e tudo mais. Uma das coisas também que eu pessoalmente ando buscando bastante, aprendi muito isso com o meu amigo Daniel Ribeiro, que é meu mentor direto, né? É buscar a intuição, né? Buscar um pouco mais da intuição, aquele flash, né, que vem do nada, né, para fazer uma coisa diferente, né? E é apenas você falou agora um pouquinho sobre a parte intuitiva, né, da fotografia também. Você também busca esse lado também da intuição também para suas fotos? Sim. O que seria a intuição? Vamos lá. O autor do livro Maestria é o Robert Greene. Ele diz que o estado de maestria é um estado delicado, de profunda concentração, e que quando você está nesse estado, você faz coisas difíceis parecerem fáceis. Você vê pessoas em estado de maestria, sim. Por exemplo, Ayrton Senna, quando pilotava. Você vê atletas olímpicos em estado de maestria. Ele é um estado tão delicado que só a consciência de que eu estou em maestria, você já sai dela. O estado de maestria é, na verdade, você trazer a intuição para uma região da consciência. Eu entro em maestria, às vezes, quando eu estou fotografando. Você já deve ter entrado também. É quando você percebe que as coisas estão acontecendo. E você nem acredita no que está fazendo. Você fala, caramba, como que isso surgiu na minha cabeça? De onde veio isso da minha cabeça? Não é? Sim. Deixa eu só responder aqui o Tempone. Por que é que ele está me chamando? Vamos lá. Então, a intuição ela é forte porque ela vem de dentro para fora. É por isso que eu pratiquei tantos anos, para poder não pensar na luz, na composição. Tudo isso vem intuitivamente. Eu descobri isso, eu tive uma sorte, olha só, eu passei anos fotografando. Em cada workshop Luz e Poesia que eu fazia, eu fotografava modelos. E eram modelos contratados. Então eu fotografava para mim. Eu não tinha que fazer nada para eles. E de tanto fazer para mim, eu comecei a ser intenso, sem perceber. Ao final de um ano, eu reuni as melhores fotos dessa época e elas tinham algo em comum. Eram pessoas com os olhos fechados, em planos separados. Pessoas introspectivas, com luz bem misteriosa, a luz que abraça. E eu descobri que eu estava fotografando o que eu estava sentindo, que era saudade de casa. Eu não queria mais viajar, mas tinha que viajar, tinha que cumprir a agenda. E aí eu estava sendo intenso. A minha intuição era que estava ali, funcionando e fotografando a saudade. Eu não estava consciente disso. Sim, eu acho que a intuição ela é muito forte. Só que para você usar a intuição, você precisa se livrar das amarras. E quais são as amarras, né? O que é que está te amarrando? O que é que está amarrando a sua fotografia hoje? Pensa nisso, né? A cobrança, né? O ter que entregar algo consistente para o cliente, isso pesa, né? Eu acho que... A síndrome...
eu acho, Benevides, que não só a cobrança do lado das noivas, mas eu sei que hoje você não participa mais, não tem participado mais dos prêmios, né? Dos concursos, mas quando você também começa a ficar muito preocupado só em ganhar prêmios, eu quero ganhar prêmios, isso é uma das coisas que te amarra também e impede você de crescer, não é mesmo? Estou certo? Não, a primeira coisa que você precisa, que a gente precisa explicar aqui é o que é prêmio para você. Então, prêmio para mim hoje é quando eu percebo que algumas pessoas se sentiram transformadas pelas imagens que eu fiz. O motivo de eu me afastar dos prêmios é simplesmente que, quando você mergulha profundamente no significado das coisas, é difícil você gastar energia ainda em construir esse colar de medalhas. Outra coisa, os juízes que vão julgar um concurso, eles podem até ter uma boa intenção, mas eles não conhecem a história do meu cliente, como eu conheço. Não me arrependo de ter sido um caçador por prêmios, eu acho isso natural, mas eu hoje estou experimentando outras coisas, outras delícias. Talvez um dia eu volte a participar de concursos, por que não? Mas no momento não faz parte das minhas prioridades. Participar de concursos também toma do fotógrafo uma energia muito grande, porque você pensa muito nisso. O ego é muito fácil de ser inflado. Com certeza. Participar de concursos mexe muito com a forma como o fotógrafo clica, porque ele quer fazer fotos diferentes para o concurso e não para as pessoas. E nem E sempre eu não, é aquela que a noiva gosta, né? É aquela foto que a noiva gostou. eu não, eu não preciso fazer fotos diferentes. Eu quero fazer fotos importantes. Autoral não quer dizer que nunca foi feito, não tem nada a ver. A fotografia autoral é aquela fotografia em que você é o autor, que você foi o criador dela, mas porque você que tirou de dentro para fora. Você é o autor dela quando você tira daqui de dentro para fora. E não algo que nunca foi feito. É um grande engano pensar assim. Tá? Então estávamos falando sobre intuição. Sim, ela é muito forte e importante. Mas eu desenvolvi uma coisa que eu tenho uma chave que liga e desliga. Então hoje eu tenho uma chave que liga o experimentador e desliga o experimentador. Vamos lá. Quando eu desligo o Rafael que experimenta, eu estou fazendo fotos conscientes e necessárias. E eu já criei a foto antes de pegar na câmera. Vou dar um exemplo. Como fotos que eu mostrei aqui, que despertam a finitude, né? Por exemplo, quando eu vejo olha aqui, uma foto que desperta a finitude, não de uma pessoa, mas uma finitude de uma fase, de uma época. Olha só. Essa foto diz assim: papai e mamãe, nós vamos crescer, né? Por favor, lembrem-se disso. Essa foto foi feita racionalmente, certo? Sim. Significa que eu disse, eu vou fotografar uma família, eles têm 2 filhos, e eu vou mostrar para os pais assim, a importância deles ficarem perto dos filhos. Sabe por que eu vou falar sobre isso? Porque esse é um princípio da minha vida. A minha fotografia fala sobre meus princípios. Por isso ela é intensa. Porque eu sinto que é verdade para mim. Mas quando eu ligo o experimentador, é quando eu não penso mais no propósito. Eu vou experimentar e vou achar o propósito da foto depois de clicar. As duas coisas são importantes, né? Fotografar conscientemente, consciente do que você quer mostrar é importante, e experimentalmente fotografar e depois sentir o que é que nasceu ali também é importante. E essa foto, ela diz tudo que você acabou de falar agora há pouco, né? Ali existe esse sentimento, mas antes desse sentimento, existe uma luz perfeita
existe uma composição perfeita que Sobre isso. os garotinhos ali, inclusive, estão ali, se eu não me engano, até na regra dos terços ali, né? Uhum. Em primeiro plano, eles estão ali, inclusive na regra dos terços, os pais estão na regra dos terços, o quadro tem uma composição junto aí, levando linhas, né? Então, assim, tudo perfeito. E eu acho que isso aí, como você disse, hoje na sua cabeça isso é automático, né, Benevides? Sim. Eu acho que é impossível eu deixar esse quadro tocar na cabeça deles, por exemplo. Sem perceber, eu já faço. Minha fotografia é muito limpinha, viu, Flávio? Perceba que o Sim. fundo do meu assunto principal é muito homogêneo, limpo. Perceba que a região mais iluminada da foto O é o rosto rosto. do garoto. Eu quero que você olhe primeiro para cá e depois para cá, nessa ordem. A E, composição faz isso, a luz faz isso. e E uma olha que isso das aqui, ó, regras. tá vendo que o arquivo está ausente. Ela está sem Ah, nenhum tratamento. e uma das regras assim mais básicas, que é a regra dos terços, né? Tanto os meninos estão ali, o rosto deles está na regra dos terços, e os pais também estão ali Os pais embaixo também. na regra dos É, terços. Incrível e isso. aí, e aí nós temos uma coisa muito forte, né? Que é a diagonal. Sim, A diagonal sim. é muito forte. E o movimento, né? É, eu aproveito para te perguntar assim, para quê? Por que é que eu devo fotografar com a regra dos textos? Isso é uma coisa, olha, veja só, todo livro diz, use a regra dos textos. Eu não vi nenhum livro dizendo por que você deve usar a regra dos textos. Eu tive que descobrir isso sozinho. Você Eu consegue, o que é também que você acha disso? nunca ouvi falar por quê. Só fala que é para Alguém aí que usar. está me ouvindo pode Que escrever por que eu devo usar a regra dos textos. é que é onde são os pontos que mais chamam a atenção, né? Pela. Vamos ver que o pessoal vai responder aí, ó. Alguém se arrisca? Ah, por causa da fórmula de Fibonacci. Ah, porque os pontos de ouro. Isso não responde minha pergunta. O que é que eu ganho quando eu uso a regra dos textos? Eu demorei 20 anos para buscar, para eu mesmo me fazer essa pergunta. Então vamos lá. Olha só. Geralmente, quando eu não estou usando a regra dos textos, né? Ó, Soares, nossa mente lê melhor. É subjetivo isso, Soares. Eu quero algo concreto. Wellington, para distribuir os elementos no quadro. Chegou mais perto, viu, Wellington? Eu vou dar uma dica para você. Olha só. Não, eu vou falar qual foi a minha perspectiva sobre isso. O que é que eu enxerguei depois de anos. A regra Sei. dos textos é uma ferramenta que me obriga a contextualizar com o ambiente. Olha só. Quando eu decido usar a regra dos textos, eu tenho que mostrar o ambiente. Ela me obriga a contextualizar com o ambiente. Essa é a maior vantagem de usá-la. Por exemplo, se você fecha aqui no rosto, não tem regra dos textos, né? Mas se eu me afasto, você já vai querer colocar o Benevides aqui no lugarzinho Uhum. dele, né? Geralmente eu só abro mão dela quando eu vou lançar a mão de uma outra ferramenta de composição que é incrível, que eu gosto muito, que é a simetria. Então eu te Simetria. desafio a procurar alguma imagem minha em que o sujeito está centralizado e que não haja simetria. Se não há Eu acho, simetria, não há por que eu centralizá-lo na cena. eu acho que é o elemento mais forte de composição, eu acho que seria a simetria, né? É o que mais chama a atenção do. É que o cérebro ele identifica que do lado esquerdo é igual ao lado direito e ele crava no meio, que é diferente, né? Sim. Bom, então é isso. Tá? Já estão, na fotografia tudo está interlaçado, né? Interligado. Já estamos falando aqui de composição. Mas a nossa missão aqui é falar sobre os significados. Então, assim, e falar sobre os significados nem sempre é só usar a semiótica, nem sempre eu preciso de símbolos. Aliás, na verdade, os símbolos estão em todo lugar. Até nessa foto que eu mostrei das crianças, né? Uhum. As crianças não são mais crianças, são um símbolo agora, né? Ok? Então, alguém me responde, essas crianças são um símbolo de quê? Não são mais crianças, são um símbolo de quê? Um símbolo de paternidade, de carinho,
de afeto. É um símbolo de que o tempo não para. Um É símbolo disso, de verdade. que o tempo não para. Isso para mim, né? Uhum. Olha como é infinito. Aí eu mostro essa foto para alguém que tinha um irmão e perdeu o irmão, porque ele morreu quando era jovem ainda. Muda completamente. E aí talvez o que a Miri escreveu agora, saudade. Aí muda completamente. Então esse negócio, eu gosto dessas coisas infinitas. A gente poderia passar a live inteira só falando sobre essa foto. Ah, então, eu já estou pensando aqui na perda, né? Ah, Só uma pergunta, Benevides. Essa foto ela foi dirigida? boa pergunta. Eu sou um construtor, mas eu tenho uma chave em mim que desliga o construtor e eu viro um contemplador. Olha só, vamos falar sobre o termo fotografia espontânea. KKK para esse termo, tá? O que é espontâneo afinal? Eu cheguei na casa deles. Me diga, o que é espontâneo agora? Tem um homem na minha porta. Nada mais. Então eu sou um construtor. Eu peguei os meninos e coloquei nesse ponto, onde tinha a luz que eu queria. Eu dirigi eles. Até aí tá tudo artificial e construído. Aí eu provoco um estímulo. E aí eu consigo essa foto, O que é, sorriso. entre aspas, espontânea. E eu fiz essa foto porque eu queria falar sobre uma coisa, que eu já falei o que era, né? Então eu sou um cara mal intencionado, que pega os elementos, redistribui na cena, provoca estímulos e fotografa até extrair o sentimento que eu preciso, não é que eu quero, é que eu preciso. Porque veja só, eu preciso entregar isso para eles. Porque quando eu entregar isso para eles, isso vai ajudá-los. E daqui a 10, 20 anos eles vão me agradecer por eu ter entregue isso para eles. Então eu não estou falando E, só de fotografia. e sem contar que pode ser, tomara que não, né? Mas quem garante que os pais ainda estarão vivos, né? Daqui 30, 40, 50 anos, né? Então, o que vai Sim, valer essa foto para eles, né? sim, sim. Não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço. Vasco procurando mais coisas aqui. Enquanto ele vai embora, as crianças dizem: mãe, como foi bom ele ter vindo aqui. Nosso dia foi tão legal. Amanhã o tio Rafa vem, que horas? Tá aqui uma pessoa fazendo a Ah, pergunta. é a Aline, que é uma grande amiga, que eu fiz o casamento dela. E eu voltei à casa deles agora para fotografar os filhos nesse projeto, um retrato na porta de casa. E isso foi o que aconteceu, né? Depois, os meninos perguntaram se que Que dia eu legal. voltaria. É isso. Então é isso. Ó, eu sou um construtor, né? Tá aqui um retrato simples e depois os estímulos que eu peço. Eu tenho um motivo de estar pedindo para essas mãos tocarem nela. Esse motivo que eu tenho, ele nasceu antes da foto. Você entende a diferença? Sim, De sim. você sair por aí clicando à torto e à direita, de você sair atirando às cegas para ver depois o que vai prestar. É bem diferente, né? É muito mais assertivo. Com Aí certeza. depois que eu consigo o que eu quero, eu consegui aqui, nessa foto. Depois que eu consigo, aí eu posso continuar, aí eu posso experimentar, né? Na verdade, quando a gente lida com crianças, essa foto aqui é muito importante para mim. Eu vi ele passando por aí, eu não sei se ele ainda está. Robério. Ah, mas, mas, sim, o que é que eu estava falando? Me perdi agora porque vi Robério. Estava dizendo sobre a importância daquela foto ali, né? Que quando você vai embora. Não, depois disso. Tudo Eu me bem. perdi aqui. Eu sou. Olha, Eu ô, fiquei Flávio, é prestando atenção na impossível. foto aqui, nessa foto. É muito difícil você ser focado e sensível ao mesmo tempo. Eu prefiro ser sensível. Então eu me perco o tempo inteiro, é assim mesmo. Aí depois a gente volta e tenta É, encontrar o fio da meada.
Porque eu já estou Mas, tentando ver o sentimento aí nessa foto aí que você está mostrando aí, né? sim. Pois é, isso aqui é a oficina desse meu amigo. E aqui é onde ele faz as transformações nos móveis. Ele é um artista. Ele pega móveis antigos e transforma em arte. Quando eu cheguei lá, tinha essa luz entrando na oficina dele. Eu disse, adivinha qual é a primeira foto que eu vou tirar aqui? O Patrick me lembrou a importância da foto pensada. Pô, Patrick, obrigado, porque isso é tão importante, cara. Então, assim, veja só. Essa foto, ela tá aqui para dizer assim, filhos, sejam gratos pelos seus pais. Sejam gratos pelos seus pais e pelo trabalho dele. Então, as minhas fotografias enviam mensagens em garrafas. Sabe a música do Sting, The Uhum. Police? As minhas fotografias são isso, são mensagens dentro de garrafas lançadas ao mar. Algumas pessoas vão entender essa mensagem hoje, e outras vão achar essas garrafas só daqui a alguns anos. Tudo bem. Mas veja só a importância da foto pensada. É que se eu não pensasse antes, se eu não tivesse esse sentimento antes, se antes de tudo eu não tivesse com esse sentimento, filhos, sejam gratos aos seus pais, eu não iria fazer essa foto. Aliás, se esse sentimento não fizesse parte da minha essência, de quem eu sou, eu não faria essa foto, né? Tá sem E, tratamento aqui, viu, gente? e aí Ah, vai a leitura, né? Quem hoje não tem o seu pai, que não foi muito grato ao seu pai, isso aí bate forte, hein? isso, às vezes dói, né? Às vezes dói. Dói, machuca. Eu defendo que quando alguma coisa dói, é porque já doía. Como a ferida guardada no peito, que a gente pensa que não existe mais, mas na verdade ela guardada ali, ela está crescendo. Então eu sou um defensor de que não há nada pior do que feridas guardadas e, aspas, esquecidas. Ah, é isso. E eu acho que o principal papel da minha fotografia é despertar, trazer à tona as coisas mais bonitas das pessoas. E essas coisas mais bonitas que eu trago à tona são muito parecidas com as minhas coisas mais bonitas. E às vezes coisas que eu não tenho e gostaria de ter também, né? Aí tá trazendo a Ah, família, né? Mateus, é a família unida, né? Para você ter ideia de como o nosso inconsciente nos controla, tá? Há alguns anos atrás eu tinha uma dificuldade gigante de fazer essa foto. Eu fotografava os irmãos, o pai com a mãe, ah, mas eu esquecia de fotografar todo mundo junto. E aí quando eu ia saindo, bote aí, acho que até 5 anos atrás ainda acontecia isso. Aí a mãe dizia, ué, você não vai tirar foto com todo mundo junto? Aí eu saía do transe, acordava e dizia, meu Deus, de novo eu não ia fazer essa foto. Então eu percebi que eu não fazia foto, porque o meu inconsciente não queria fazê-la. E aí eu tive que olhar para dentro para descobrir por quê. E a resposta que eu encontrei é que eu sou filho de pais separados. E foi uma separação dolorosa. E eu carrego ainda marcas disso comigo. E fotografar uma família juntinha, assim, talvez machuque. Talvez eu não queira saber, não queira falar sobre isso agora, sabe? Ah, quando eu descobri isso, é como a terapia, né? Quando você descobre, isso se dissolve. E aí isso não acontece mais. Agora eu tenho total consciência e controle sobre esse aspecto. Por isso que é importante a gente olhar para dentro. É importante. Benevides, eu acho que o Instagram, se derrubar a gente volta, tá? Para terminar o bate-papo, porque o Instagram, Quanto tempo? 1 minuto, não dá para a gente falar praticamente nada. A gente volta Vamos para voltar para concluir. Sim. isso. Mas aí a gente vê mais uma vez uma luz assim maravilhosa, que eu tenho certeza que também foi Eu vou novamente falar dessa luz. inconsciente. Vou falar dessa luz quando a gente voltar. Tá certo. Pode Então ser? Então eu vamos vou lá. dar uma paradinha aqui no Instagram para a gente e a gente já retorna o pessoal que está aí com a gente. Continua entrando aí a hora que a gente voltar, tá bom? Para a gente continuar esse papo maravilhoso hoje com Rafael Benevides. Vamos lá.